Voltamos com o Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com o ex-deputado Luiz Máximo. Bom, Sr. Luiz, a gente falou no primeiro bloco sobre sua trajetória, infância, né, os seus pais. E o senhor terminou falando sobre o seu pai na política, que o senhor acompanhava o seu pai na política. Como é que era fazer política nos anos 50, época de comícios, época de brigas entre... Olha... Como é que era isso aí? Eu me entusiasmei com a política cedo. Eu não imaginava, honesto, sinceramente, depois da oposição mais tarde que eu fiz para ser promotor, que eu teria uma atividade política. Mas aqui estava na veia herdada de minha avó Albano e de meu pai, não é? E quando o papai foi, eu me lembro, quando o papai, depois da queda, da renúncia de Getúlio Vargas, com a redemocratização do país em 1945, Jacareí teve a primeira eleição democrática com a eleição do Roberto Lopes Leal. E o papai foi eleito vereador. E depois de algum tempo, o Roberto Lopes Leal renunciou ao mandato, sumiu de Jacareí, ninguém sabe o que realmente aconteceu, quais os motivos. E meu pai era presidente da Câmara, não tinha a figura do vice-prefeito, o papai assumiu. O papai assumiu a prefeitura e ficou 1 ano e pouco. E antes de terminar o período dele, ele candidatou-se a prefeito. Candidatou-se a prefeito pelo PSP. E do adversário dele era o professor Jó Aires Dias, que era diretor da Escola Agrícola Cornzé Bento. E meu pai também era professor lá, os dois lá dentro. E os dois não se bicavam muito, né? E o Jó tinha um apoio, naquela ocasião, eu me lembro, da grande potência que era na cidade, a fábrica Caramuru. Biagino Keffer, Caramuru era a grande potência da cidade. Então, os dois foram candidatos. E naquele ano eu tirei meu título de eleitor. Tirei o título de eleitor. Eu tirei o título de eleitor e a eleição era violenta, era palanque para lá, palanque para cá, éramos agressivos verbalmente. Eram agressivos verbalmente e eu me lembro que era uma campanha muito bonita, porque meu pai, ele tinha um apoio popular muito grande. O papai era um bom orador. E tinha uma música dele que eu falo, não me esqueço até hoje, foi aquele conjunto que tinha no ver, o Filaboia. O Filaboia, que era a orquestra de Elvira, que animava as tardes dançantes. O Filaboia fez uma música com o papai, Tito, Tito, o homem do povo, né? No 4 de outubro, não esqueça, Tito, Tito e nada mais. Né? Eu lembrava dessa musiquinha que tinha. E naquela ocasião, eu saí uma vez, olha que loucura. Isso uma vez tinha um carro de propaganda com alto-falante, tinham chamado de Tinho Cera, era um motorista de táxi, mas era um fanático com o PSP. O carro dele era todinho colado com propaganda de meu pai. E ele, Luizinho, pega o microfone, fala alguma coisa aí. Eu peguei o microfone, comecei a falar, eu falava cada coisa, porque hoje em dia eu tenho medo do que eu falava. Você me entende? Eu desabafava porque eu estava revoltado, porque os caras falavam coisas violentas a respeito da minha família, do meu pai. Xingando então, mesmo, né? Xingando. Daí eu peguei o microfone e larguei o pau. Larguei o pau e tal. E a campanha do meu pai era muito isso, sabe por quê? O papai ia fazer o comício, os charreteiros, tinha muitos charreteiros em Jacareí, onde ali hoje é o Banco Santander, ali tinha um ponto os táxis, que eram os charretes. O pastor usava muita charrete em Jacareí. Então o papai fazia isso, todos os charreteiros enfeitavam as suas charretes. Enfeitaram charretes, os carros com bandeira, tudo. Tá? E num dos comícios iniciais, um assistente, o eleitor do meu pai, quando meu pai foi falar, é isso aí, Tito, não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca. Ficou o símbolo da Câmara, vai ficar a peteca, não deixa a peteca cair. Então o que aconteceu? Muitas moças simpatizantes ficavam fazendo petequinha com palha de milho. Então, que era eleitor do meu pai tinha uma peteca. Colocava um broche aqui. Colocava um broche, que era um broche de peteca, não deixa a peteca cair. Isso se celebrizou-se, né? E meu pai ganhou a eleição, foi muito bem votado, ganhou a eleição chata. E foi a primeira vez que eu votei na minha vida. Eu votei, não me esqueço do voto. Votei no meu pai e para vereador eu votei no jornalista Parício Lorena. Parício Lorena. Parício Lorena. Ele era um jornalista. Que dá nome a uma sala aqui na Câmara Municipal. Parício, ele escrevia, tinha um jornal dele, ele batia, era gozado. Que interessante, o Parício Lorena era mais velho do que o BSL.
E o BSL escrevia artigos do jornal defendendo o Antonino Nunes. O Aparício trocava. Então os dois trocavam farpas, mas com respeito, o outro trocavam farpas. Né? E o Aparício admirava ele, que era uma pessoa simples, uma pessoa idealista. Então meu primeiro voto vereador foi para Aparício Lorena e depois foi para ele. Só que depois, quando eu fui candidato a vereador, na própria eleição, fui candidato a vereador, eu trabalhava lá na Valpa, só fazia campanha à noite, em comícios que eu fazia campanha. O dia inteiro eu trabalhava na Valpa, né? E então, os próprios companheiros meus de chapa iam pedir voto. Eu falei, eu vou votar no Luizinho. Não, o Luizinho já tem eleito, voto nele. O próprio Aparício Lorena. Eu votei no você. Você já tem eleito, Luizinho, você tem voto demais. Você foi na casa de fulano, que é eleitor. Eu pedi apenas para ele dividir o voto. 2 para você, 2. Tá bom. Mas assim mesmo eu consegui a votação de 659 votos naquela ocasião. Está comemorando 60 anos essa eleição esse ano, né? Já. 60 anos da sua eleição. Quando eu fui eleito vereador, eu era recém-casado. É. Era recém-casado com o eleito vereador. E o senhor conseguiu, proporcionalmente, pela porcentagem, até hoje, um recorde que não foi superado. Nunca foi. Porque eu tive 8% dos votos válidos para vereador. O quociente eleitoral era 500 e poucos votos. Eu tive 659 votos. Hoje eu fiz as contas. Era 8%. Eu fiz as contas outro dia, isso equivaleria a um candidato a vereador em Jacareí hoje, na eleição do ano que vem, por exemplo, ter aqui 17 mil votos para vereador. Nunca vai acontecer isso. É difícil, né? É interessante o seguinte, que a minha campanha era só comício, só palanque. É claro que meu pai me ajudou, a mamãe também. A mamãe tinha uma força política muito grande, que a mamãe ela organizava todos os anos, quando o papai foi prefeito, o Natal das Crianças Pobres. Ela fazia, era no Cine Rio Branco, era distribuído, depois ela levava para a zona rural, ela trazia shows artísticos, os artistas iam de graça cantar no Cine Rio Branco. Meu tio punha um filme para dar renda toda para o Natal. E tinha belíssimos shows. Eu queria que o senhor falasse, a gente falou da rivalidade, né? E o senhor falou da família do Toninho Nunes. E tinha essa rivalidade entre vocês e o Toninho Nunes. Toninho Nunes era da parte do Jânio, né? Jânio, isso, Jânio. E vocês da parte do Ademar de Barros. Como é que é essa rivalidade entre vocês? Nossa, era uma rivalidade muito grande. Isso aí briga mesmo? Não briga assim de soco, não. Mas os ataques verbais é violento, né? Tanto que o Toninho Nunes já faleceu, que a alma dele descansa em paz. Eles brigaram muito, mas às vezes o sentimento dos homens, à medida que se amadurece, vão se modificando. Veja bem, quando o Toninho Nunes ele era também funcionário da escola agrícola. Eu me lembro que ele teve um problema lá na escola agrícola, negócio não sei o que negócio de aposentadoria, que era qualquer coisa. E o meu pai poderia fazer para ele o que ele fez para o meu pai. Quando o Jânio ganhou a eleição, sabe o que ele fez? Pediu para o Jânio e meu pai foi removido de Jacareí para ser professor em Xiririca, que é o tal de Eldorado, lá no Vale da Ribeira. Então a gozação é essa, eu vou te mandar para Xiririca, eu vou te mandar para o inferno. Né? E ele removeu meu pai. E o meu pai entrou com comando de segurança e retornou para o cargo aqui. Então, nessa ocasião, quando viram as coisas, o papai podia dar o troco, o papai não deu. O papai não deu, falou, não perseguiu, não deu, ficou lá. Ficou lá, passou. Bom, passou tempo. Um belo dia, estou em minha casa, toca a campanha Toninho Nunes. Assustei, né? Pois não, prefeito, o que é que é? Ô, deputado! Aquele jeito, né? Seguinte, sabe que eu fui no expedicionário, ele recebia um soldo como combatente de 32. Então ele tinha um atrasado, uma remuneração para receber e não recebia. Isso dependia do Ministério do Exército lá em Brasília. E ele falou que eu já dei o processo de entrada e não anda. Dava para você dar uma mãozinha para mim? Não tem dúvida. Eu fui em Brasília, ele me deu os dados todos, né? Me deu os dados, eu levantei o processo dele lá e vi que estava em ordem e pedi uma agilização e saiu agilizado o processo dele e ele conseguiu o que ele queria. Então, isso demonstra que aquilo tudo foi superado, né? Depois passou um tempo, ele me levou para minha casa lá um pacote de jabuticaba,
Eu sabia que eu adorava jabuticaba e me convidou para ir na casa dele chupar jabuticaba. Então, você veja bem, faleceu em paz, tá? Que já estava com meu pai com a gente, éramos adversários, mas conseguimos superar tudo Mas isso. tem uma história que o senhor já contou para mim, contou até em reportagens aqui da TV Câmara, que foi a história do tinteiro. Ah, E sempre é bom o senhor contar, porque é uma história muito... Ficou... virou já folclore. Já, olha, você está me tocando um assunto, olha que coincidência. Ontem eu estava com minha esposa, minha filha, meu genro, passeando no Center Valley Shopping lá em São José. De repente, encontro com o Benedito Sarlencioni. Ele e a Boema, a esposa dele. Eu lá, nos abraçamos, todinho, tal, começa, ele está fazendo, continua escrevendo, você é historiador, você não deixa a memória de Jacareí apagar, isso é muito importante para Jacareí, todinho, tal. Eu falei, não, eu tenho uma pasta sua, tenho uma pasta do seu pai. Aliás, até está comigo o célebre tinteiro do Arouca. Eu falei, como está com você? Está com ele? Está com ele, o tinteiro desse tamanho. Que esse tinteiro foi apreendido, tá certo? Apreendido pela polícia, a justiça prendeu para ver que era um tinteiro grande desse jeito, né? Daquele que punha tinta, você com a caneta de pena, né? Para pegar a tinta lá. Eu falei que depois eu jogar para fora, porque era para que não servia mais. Então o irmão dele, pensa o João Bosco, o Fred, falou, vai isso, não traz para mim. Virou uma relíquia. Então está lá o tinteiro. Porque o Sarlencioni era vereador naquela ocasião. Era vereador. Acontece o seguinte, o José Cristóvão Arouca tinha sido eleito vereador. Antônio Nunes, prefeito. Antônio Nunes, prefeito. Nós estávamos lá numa sessão, já começou no clima aquele, para você ter uma ideia. Isso fala que é daquele tempo, pode confirmar do que aconteceu. Bom, durante a campanha, como é o nome dele? Foi Jair Ferraz, foi candidato a vice-prefeito com o Toninho Nunes. E podia, naquela ocasião, também ser candidato a vereador. Então, ele foi candidato a vice-prefeito e vereador. E ele dizia que o cara mocinho, né, me chamava de moleque. Esse moleque está fazendo tomar umas sentadas do bumbum. Você foi eleito, ele não vai ser eleito. Eu vou dar umas correções nele lá. Ai, meu Deus do céu. Ele falava isso do começo, né? E eu acabei tendo a votação que eu tive. Passei a votação dele. Então, ele se conformava com isso. Chega a primeira sessão de Câmara. Oh, meu Deus do céu. O prédio antigo da Câmara, atrás da Igreja Matriz, né, aquela ladeira Benedito Prado. Eu estava preocupado, meus pais estavam preocupados. Você vai lá na sessão, pai, eu tenho que ir. Se eu não for, vai ficar muito mal. Como é que vai acontecer, papai? Não, dá o tio Nilo. Eu falei, eu vou com você. Não, tio, não vai, tio Nilo vai estourar que meu pai não vai. Não tem problema nenhum, já está na hora de começar. Daí o Onda falou, ninguém vai, eu vou com o Luizinho, o Onda. Então ele foi comigo, eu falei, Onda, pode ir. Fomos lá para a Câmara, a sessão já tinha começado. Quando eu cheguei, foi aquele murmúrio. Ele chegou. Eu, então, todo imponente, dando uma de valentão, mas tremendo por dentro. Passei, todo mundo abriu espaço para mim entrar. Eu entrei, o Jair Ferraz estava falando, né? Olhando para mim, olhando para lá e para cá. Olha, é imprudência de jovem, né? Vereador, o senhor falou que na primeira sessão de Câmara o senhor terá auxílio, dá uma sentada em mim. O senhor não quer resolver isso agora? Imagina isso. Que provocação da minha parte desnecessária. Quer resolver agora isso aqui? Desnecessária. Ele falou, não, você está me provocando, aquele campanha ficou por isso mesmo. Né? Mas você veja bem, gente, só já ficou com ele em pé. E começou, só ia gente do Latoninho Nunes. Na próxima sessão que tem, já estava cheio de gente lá para me aplaudir. Daí que tem o negócio do Arouca. Arouca é excelente pessoa. Ele estava lá, o Benedito Sarlencioni, estava na tribuna, por isso que ele guardou também. Ele estava na tribuna fazendo um discurso dizendo que a Central do Brasil tinha comunicado que o pedido do prefeito Antônio Nunes de colocar um assoalho na estrada de ferro, na passada da linha de trem, ali no centro, na parte do fronteira, tinha sido atendido. Então, que era uma grande vitória do prefeito que estava iniciando o trabalho. Eu pedi uma parte para o Lencioni. Uma parte, na verdade. Pois não. Olha, eu sempre desculpo, mas eu não vejo grande importância nisso. O senhor está lendo o ofício que a rede mandou para o prefeito. Só que o senhor está lendo que a rede está comunicando, não que entendeu o pedido dele. Está comunicando que está feito o assalto. Hoje, por uma coincidência que realmente tinha acontecido, eu tinha estado no Largo do Rosário,
Estava lá com meu pai, tio Niro, e estava o presidente do Rotary, pai do Rotary. Ele estava mostrando o ofício que ele recebeu da Central do Brasil, dizendo que o pedido do Rotary tinha sido atendido e ter posto lá. Então, quando eu falei isso, o Arouca falou, Sarney, deu um maluco aí que era quieto. Deu um morro na mesa, você é um mentiroso. Eu falei, não quero saber, você é mentiroso, Edu? Você é um mentiroso. Eu falei, nossa, o senhor me desculpar, eu não sabia que o senhor falava. Que até... Eu já provoquei, né? Porque o senhor não falava. Ele falou, você é um papagaio. Eu falei, você é uma múmia. Múmia, não sei o que eu falei mais lá. Então tinha esse tinteiro, cérebro, tinteiro de tinta. Ele pegou, era em forma de U, assim, assim. Ele estava aqui, eu estava aqui. Ele pegou aquele tinteiro assim e jogou. O tinteiro voou de um lado para o outro, caiu aqui na mesa, né, na vontade da minha pai, me deu um banho de tinta e pá, acertou aqui, acertou aqui. E quis ir para cima de mim. Tá aí, pessoal, segurou, todinho, atirou. Saí, fui na polícia, fiz um corpo de delito, realmente constatou que tinha uma pequena lesão, houve processo, ele foi condenado, recebeu sursis. Depois ele recorreu para o tribunal. Recorreu para o tribunal, chegou ao tribunal, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso dele para transformar a pena de prisão em pena de multa. E argumento do tribunal que ele tinha agido sob emoção após provocação minha, que eu tinha um nível superior mais alto, teria prevalecido da minha formação. Pô, aprender muito, ele acabou. Mas eu já contei também para você que, passado tempos, eu estava na praça, depois disso, já era promotor de justiça, estava com meu pai, o Arouca tinha sido eleito prefeito, ele passou de caminhonete, eu me lembro até hoje, parou a caminhonete, desceu, foi falar com o papai, comigo, com o tio Niro, tinha mais gente perto. Ele foi lá, chamou até um cidadão, quando o menino estava sentado no banco, vem aqui, eu quero que você testemunhe isso. Eu falei, meu, o que ele vai fazer? Eu falei, doutor Luizinho, eu quero pedir desculpa para o senhor na frente de todo mundo. O senhor me desculpa, do que, Arouca? Não, por favor, esquece disso, Arouca. Não faço questão. Daí ele falou, aquele canogueiro, Antônio Nunes, que era o presidente, que me encheu a cabeça. Me encheu a cabeça, eu tinha tomado, eu falei, se você falasse muito, que ia fazer para você calar a boca. O senhor me desculpa. Não, Arouca, pelo amor de Deus, eu não vou te desculpar, porque ele está desculpado há muito tempo. Então, essas coisas que acontecem. E que o BCL falou, tem o tinteiro histórico, a arma do crime. A relíquia agora, a prova está ali, né? O tinteiro está ali. Tem o tinteirão grande. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo. O Gente Destaque volta daqui a pouco, até já.